Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 1 da carta de São Paulo aos Colossenses, onde que nesta carta aqui, Paulo, ele nos apresenta a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também apresenta o centro da criação e da salvação. E também ele nos convida a viver de modo digno do Senhor, dando frutos de fé e também de amor. Amém? Mas antes de a gente iniciarmos, meus irmãos, como vocês sabem, quem está acompanhando o canal, que antes de iniciar o estudo, sempre eu peço carecidamente a cada um de vocês, meus irmãos, que se inscrevam no canal, ativem o sininho e que também deixem o seu like, porque fazendo isso, como eu sempre digo nos vídeos, o YouTube ele vai recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, e mais pessoas virão, através deste canal, conhecer cada vez mais a Palavra de Deus. Por isso, que já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E vamos ver aí, nestes primeiros versículos do 1 até o versículo 8, onde vamos ver a saudação e a ação de graças. Dos versículos do 1 até o 8. Vamos ver aí. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé é o amor que vocês têm. A fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo, ele inicia esta carta com uma saudação. E logo após, ele expressa a sua gratidão a Deus pela fé e pelo amor dos colossenses. Paulo também, ele louva o Evangelho que está dando frutos no mundo inteiro. E também ele menciona o colaborador, o irmão Epáfras, nosso querido companheiro de missão, como Paulo diz. Esse é um fiel colaborador que ajudou a evangelizar aquela comunidade. Se chama Epáfras. Por isso, meus irmãos, que nestes primeiros versículos aqui, nós aprendemos que nós, cristãos, devemos sempre agradecer a Deus pela fé
que ele desperta nas pessoas e também pelo crescimento do Evangelho, ou quer dizer, pelo crescimento da palavra do Pai. Por isso que nós cristãos devemos sempre agradecer a Deus. Por isso que para nossa realidade, agradeça, meu irmão e minha irmã, a Deus pelos irmãos que te ajudam na caminhada espiritual. Agradeça a Deus. Valorize quem evangeliza e partilha a palavra contigo. Valorize essa pessoa que está junto na caminhada, lendo a palavra de Deus com você, buscando a Deus cada vez mais com você, sempre evangelizando para as pessoas. Valorizem essas pessoas que fazem isso, tá certo? Que partilha a palavra de Deus com cada um de vocês. Amém? Vamos agora continuarmos dos versículos do 9 até o versículo 14, onde vamos ver aqui uma oração pelo crescimento espiritual. Dos versículos do 9 até o versículo 14. Vamos ver aí. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão conhecer a Deus. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Meus irmãos, nestes versículos aqui do 9 ao 14, Paulo, ele ora para que os cristãos cresçam na sabedoria espiritual. Por isso que Paulo está orando pelos irmãos aqui, para que eles cresçam espiritualmente, para que eles vivam também de modo digno do Senhor e que eles deem bons frutos. Por isso que também Paulo, ele recorda que Deus nos libertou do poder das trevas e que Deus nos trouxe para o reino do Filho amado, ou seja, de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Por isso que neste versículo aqui, meu irmão e minha irmã, nós aprendemos que o verdadeiro crescimento espiritual, se eu quero crescer espiritualmente, este verdadeiro crescimento espiritual vai acontecer quando buscamos conhecer e fazer a vontade do Pai. Aí sim, nós cada vez mais estaremos crescendo espiritualmente. Lembrando, só vai acontecer quando nós buscarmos conhecer cada vez mais a Deus e também a fazer a vontade do nosso Criador. Por isso que para nossa realidade, meus irmãos, nós temos que orar pedindo a Deus sabedoria e discernimento para agir sempre conforme o coração do Pai, ou seja, o coração de Deus. Por isso que viva, meu irmão e minha irmã, como quem já foi libertado do pecado e também da
escuridão das trevas. Amém? É isto o que estes versículos está nos ensinando. O crescimento espiritual. Amém? Vamos agora continuarmos dos versículos do 15 até o versículo 20, onde vamos ver aqui, nestes versículos, sobre a supremacia de Cristo, dos versículos do 15 até o versículo 20. Vamos ver aí. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo, ele nos lembra o seguinte, que aqui, antes da gente estudarmos, aqui nessa parte, está um dos textos mais profundos deste Novo Testamento aqui. Paulo, ele descreve a grandeza do nosso Mestre, ou seja, a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós vemos aqui foi criado por Ele e para Ele. Tudo que a gente vemos aqui na vida, neste mundo aqui, foi criado por Ele e para Ele. E aí, Ele é anterior a tudo e tudo subsiste nele. Antes dessas coisas serem criadas, o céu, a terra, tudo, antes de tudo existir, Jesus já existia. Nosso Pai já existia. Deus já existia. Por isso que tudo foi criado por Ele e para Ele. Por isso que Cristo é a cabeça da igreja. E Ele reconciliou todas as coisas pelo sangue derramado na cruz. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E foi por Ele que reconciliou todas as coisas pelo seu sangue derramado na cruz. E aprendemos aqui o que nestes versículos? Aprendemos que nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não é apenas um mestre ou apenas um profeta ou um homem. Não. Jesus, Ele é o próprio Deus feito homem, o centro de toda a criação e da nossa salvação. Tudo é Jesus, meus irmãos, tudo. Ele é o próprio Deus, Ele, porque como a gente vimos nos evangelhos, Ele e o Pai são um só. Por isso que Ele é o centro de toda a criação e também da nossa salvação. Por isso que para nossa realidade, hoje, meu irmão e minha irmã, e sempre, coloque Jesus como o centro da vida de cada um de vocês. Lembrem-se de que tudo o que existe aqui tem sentido apenas quando estamos unidos a Cristo. Tudo isso aqui
só tem sentido quando está unido ao nosso Mestre, ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos agora para os próximos versículos, do 21 até o versículo 23, onde vamos ver aqui a reconciliação em Cristo. Versículo 21 até o versículo 23. Vamos ler aí. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Meus irmãos, antes de a gente prosseguirmos para o próximo versículo, Paulo, nesse versículo aqui, ele recorda que antes de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, ele vivia afastado de Deus. Ele era afastado de Deus antes de conhecer Jesus. Mas agora, não só Paulo, como ele foi reconstituído, reconciliado, nós também fomos, meus irmãos, reconciliados pelo sacrifício de Jesus na cruz, para nós sermos santos, irrepreensíveis e firmes na fé. Por isso que antes de conhecer Jesus, nós éramos afastados de Deus. Mas agora, pelo sangue derramado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos esse acesso para nós sermos santos, para nós aproximarmos de Deus, para sermos irrepreensíveis e sermos firmes na fé, meus irmãos. E nestes versículos aqui, aprendemos que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz de nosso Mestre, ela é o sinal da nossa reconciliação com Deus. Por isso que quando a gente olha a cruz de nosso Mestre, de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vimos ali o sinal da nossa reconciliação com Deus, de nós reconciliarmos com o nosso Pai. E foi por amor que Jesus, ele nos trouxe de volta à comunhão com o Pai. A gente não merecia, mas foi pelo amor de nosso Mestre que nós podemos voltar a essa comunhão com o Pai. Por isso, meu irmão e minha irmã, que para a nossa realidade, esses versículos nos ensinam que nós temos que deixar o passado de pecados, de maldades para trás, tudo, deixar o passado para trás e permitir hoje e sempre que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo transforme a nossa vida e também que nos mantenhamos firmes na fé. É isto o que estes versículos estão nos ensinando. Nós estarmos sempre ao lado de nosso Pai e permitirmos que a graça de Deus transforme cada área de nossas vidas. Amém? Agora, vamos para os últimos versículos, do 24 até o 29, onde vamos ver aqui o ministério de Paulo. Nestes últimos versículos, do 24 até o versículo 29. Vamos ler aí. Agora, eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo
a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém, que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, Paulo, ele fala do seu sofrimento com alegria. Por quê? Porque ele entende que a sua missão é servir a igreja, revelando o mistério escondido por séculos. E que mistério é esse? Que segredo é esse? Que Cristo está em nós, a esperança da glória. E Paulo também, ele anuncia e ensina a todos com sabedoria para que todos alcancem a perfeição em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, que nestes últimos versículos aqui, aprendemos que o sofrimento por amor a Deus tem sentido quando esse sofrimento ele é oferecido por amor à igreja e também à salvação das almas. Por isso que para nossa realidade, estes últimos versículos aqui nos ensinam, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que oferecer nossos sofrimentos a Deus como oração e também serviço. Temos que deixar nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, viver em cada um de nós e também transformar a nossa dor em bênção. É isto o que estes últimos versículos nos ensinam. E para finalizar o capítulo de hoje, este capítulo 1, aprendemos aqui hoje 5 lições, meus irmãos. 5. Que a primeira lição é o quê? Devemos agradecer sempre a Deus pelo dom da fé, gratidão a Deus. Segundo, que o crescimento espiritual vem do conhecimento da vontade divina, segundo o ensinamento. Terceiro, que Cristo, nosso Mestre, ele é o centro da criação e também da salvação. Quarto, que nós fomos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus na cruz. E quinta e última lição, quinto e último ensinamento, que o sofrimento cristão pode gerar frutos de salvação. Amém? Foram estes os 5 ensinamentos que aprendemos hoje neste capítulo 1 da carta de São Paulo aos Colossenses. E meus irmãos, antes de a gente finalizar esse estudo de hoje, este capítulo, como vocês sempre sabem, quem está acompanhando os estudos, que eu sempre peço carecidamente, tanto no início do vídeo como no final, que cada um de vocês, meus irmãos, se inscrevam no canal, deixem o seu like e também ativem o sininho para não perder os próximos vídeos, e que também o YouTube, quando você faz isso, o YouTube recomenda cada vez mais para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão, por meio deste canal aqui, conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Amém? E compartilhe, meu irmão e minha irmã, este vídeo para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje de salvação, tá? É isso. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser,
estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.